dia, bom dia, bom dia! Como pode melhorar? Gente, olha que cabelo é esse, né? Meu cabelo acordou maravilhoso, de bom humor, como eu, para criar mais um dia incrível, uma leitura maravilhosa. Gente, eu não imaginava que era possível acordar tão feliz como eu tenho acordado, sabendo que eu vou estar aqui pedalando e lendo. Ah, botei uma musiquinha aqui, eu não sei se o Instagram não vai me banir, mas hoje até música eu já escutei. E agora eu recebi uma notícia maravilhosa que tem mais uma amada comprando uma bike pra pedalar e ler junto. Bom dia, Mari. Bom dia, bom dia, bom dia, mulherada. Vamos ler. Ontem a leitura acabou numa puxada que, olha, sobre vulnerabilidade e os homens. E o quanto nós, mulheres, também não queremos que os homens se mostrem vulneráveis pra gente, porque a gente acha que eles perdem a força. E daí a história do livro, na hora que aconteceu isso, era de um cara que estava desempregado há 6 meses e ainda não havia contado pra mulher porque, segundo ele, a mulher não queria saber. Então vamos ver o que acontece no nosso A Coragem de Ser Imperfeito. Pra quem tá chegando agora atrasado, os capítulos estão todos salvos, os episódios, né? Que agora moderno é dizer episódio, antigamente era capítulo. E estão no meu YouTube também. Então se você não me segue no YouTube, vai lá, segue, aperta o sininho, colabora com a amiga. E vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Dos homens ficarem irritados ou retraídos. Da esposa. Vamos lá. Irritados ou retraídos? É isso? É isso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Já deu calor aqui. Vamos tirar o casaquinho antes de começar a leitura. Bom dia, meninas! Vocês acordaram bem? Tão felizes, animadas? Aqui vai ter um dia lindo de sol. Meu cabelo acordou maravilhoso. Então, como eu posso não estar feliz e grata, né? Gente, uma mulher com cabelo desmaiado desse, sem fazer nada, não quer guerra com ninguém. Então, vamos lá. Grandes e todos poderosos. Eu acho que eu já li isso. Vamos lá. Se eu já li, eu li de novo. Vai ver a energia que se requer. Não, eu não... Esse que o cara disse para o filho. Vamos lá. Quanto mais aprendo sobre os homens e suas experiências com a vergonha, mais associo a tudo isso a imagem da caixa do universitário. Os meninos já nascem dentro dela, mas quando são pequenos, ainda podem se movimentar um pouco. Eu já li isso. Podem chorar e se agarrarem à mãe. Porém, à medida que vão crescendo, há cada vez menos espaço para se agitar. Quando viram homens, é sufocante. Assim como as mulheres, os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis. Nos últimos anos, com a recessão na economia americana, comecei a ver que depois que a escassez tomou conta da nossa sociedade, a mensagem não é mais apenas não seja fraco. Eu já li essa parte. Agora também inclui melhor você ser grande e todo poderoso. Essa noção me veio à mente pela primeira vez. Ó, é a mesma, tô lendo a mesma história. Deixa eu ver onde é que eu parei. Pedimos aqui, já li. Também já... Ah, tá aqui, ó. É aqui que começa. Irritados ou retraídos?
Não pretendo simplificar algo tão complexo quanto a reação à vergonha, mas devo dizer que quando se trata de homens, parece haver duas reações básicas: ficarem irritados ou retraídos. É claro que assim como as mulheres, quando os homens aprendem a lidar com a vergonha, isso muda. Eles passam a reagir com consciência, autovalorização e empatia. Mas sem essa tomada de consciência, quando os homens sentem aquele surto de inadequação e insignificância, eles geralmente respondem com raiva ou se retraem completamente. Depois de ter coletado dados suficientes nas entrevistas para começar a identificar temas e padrões marcantes, agendei reuniões com terapeutas homens especializados em comportamento masculino. Ou seja, ela foi buscar entender o universo masculino. E será que a gente não toma o que a gente sente e quer reação dos homens das nossas vidas, pais, mães, pais, irmãos, namorados, maridos, enfim. A gente não quer reação deles baseadas no nosso dever ser, no que a gente acha e como a gente agiria. Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá chegando. A gente quer que os homens ajam sobre o nosso ponto de vista. E, gente, não é nem biológica, nem fisiologicamente possível isso. Porque daí, se a gente acha um cara muito delicado, muito não sei o que, a gente também vai gostar. Delicado no sentido de empático com o universo feminino. Porque isso é antinatural. Que nem alguém tava me contando, não sei se foi em atendimento ou se foi alguma amiga, enfim. Ai, porque eu queria que ele agisse assim, 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 que nem eu agiria. Eu disse pra ela: amada, se tu for agir assim, se ele fosse agir assim, tu não deveria casar com ele. Tu deveria te relacionar com mulher, porque o que tu tá querendo é um espelho. Então, meu convite pra vocês é: quanto vocês estão julgando os seus homens do seu ponto de vista da feminilidade? E, gente, eles são homens, é diferente. Eles não vão agir como a gente. Eles não têm a oscilação hormonal que a gente tem. E também, em termos de coragem e vulnerabilidade, eles não serão iguais a gente. Então, para de ser louca, que até eu que tô solteira sei que não é assim que funciona. Ai, gente, esse cabelo não ficou, agora não ficou bom, ficou muito uma carinha executiva. Vamos lá. Vamos. Então ela agendou com terapeutas especializados em comportamento masculino. Eu queria ter certeza de que não estava filtrando o que tinha escutado dos homens com base nas minhas próprias experiências. Exatamente o que eu disse, ó. Quando consultei um desses terapeutas sobre o conceito de irritados ou retraídos, ele me contou a seguinte história para ilustrar a questão. Quando estava no ensino médio, ele aceitou o desafio de entrar para o time de futebol americano do colégio. No primeiro dia de treino, seu técnico dividiu o grupo de garotos em duas equipes e mandou que se posicionassem. Ele tinha crescido praticando o esporte em seu bairro, mas esta era a primeira vez que perfilava em um campo com uniforme e proteções, frente a frente com garotos cujo objetivo era derrubá-lo. O terapeuta me disse: de repente fui tomado por medo. Comecei a pensar o quanto machucaria me chocar com aqueles garotos bem maiores que eu, e acho que o medo transpareceu no meu rosto. Enquanto tentava disfarçar o medo, o treinador gritou para ele: não seja maricas! Fique na posição! Ele disse que a vergonha então tomou conta de seu corpo todo. Naquele momento ficou muito claro para mim como o mundo funciona e o que significa ser um homem. Não ter permissão para sentir medo. Uau, cheguei a chocar aqui.
não ter permissão para demonstrar o medo e não ter permissão para ficar vulnerável. E quero saber de vocês, será que nós, mulheres, ao nos relacionarmos com esses homens das nossas vidas, será que a gente autoriza eles a ser vulneráveis? Ou a gente faz exatamente que nem o coach, o treinador do time? A gente energeticamente tá sempre mandando mensagem para eles que eles não podem ser vulneráveis. A gente toma conta de tudo, a gente não deixa eles ser eles. Quem é mãe não permite que os filhos fiquem com eles, porque vai derrubar, vai botar roupa torta, não vai cuidar direito, vai se machucar quando estiver com o pai. E daí, além de eles não poderem ser vulneráveis, a gente desmasculiniza eles. E depois o que a gente reclama? Que eu só me relaciono com um homem fraco. Por quê, amada? Porque tu tá sendo maior do que o teu homem. O nosso grande erro nos relacionamentos, um dos, né? Mas trazendo aqui pra minha realidade, é a gente ser mãe dos maridos. Fulano, vai lavar uma louça, me ajuda? Contribui comigo lavar uma louça? Ele vai responder, já vou. Daí tu passa de novo lá na louça. Já vou. Na terceira vez que ele passar, a louça não tá lá, porque tu fez. Porque tu quer que as pessoas façam, mas no teu tempo, do teu jeito. Lavar do jeito que tu pega a esponja. E cada um tem seu jeito, gente. Até pra lavar a louça. Então vamos parar, nós mulheres, que somos o convite pro autoconhecimento, pro desenvolvimento pessoal. Vamos parar também de empurrar consciência pros homens. Vamos ser o convite. Gente, ó, empurrar e ser o convite. São dois fluxos energéticos diferentes. Vocês estão aqui por quê? Eu convido todo dia vocês para estarem aqui? Não. Eu abro a live e vocês vêm porque vocês recebem algo de mim. E como seria vocês serem assim pros homens da vida de vocês? Filhos, namorados, maridos, pais, tios, enfim, os homens que convivem com vocês. Não chega pra ele e dizer, tu tem que ler o A Coragem de Ser Imperfeito, tu tem que ver a live da Riane. Gente, a gente não gosta de imposição. Mas quando a gente é convidado para algo, a gente tem a liberdade de escolha. Então isso é para os homens não terem medo também. É permitir que os homens sejam vulneráveis à nossa presença. Mas para isso, eles têm que encontrar uma mulher que não quer se relacionar com o super-herói e que também não é uma super-heroína que dá conta de tudo. Lembra que eu falo pra vocês sobre o desequilíbrio do dar e do tomar da constelação? Se tu tá dando demais, a pessoa se sente devedora e vai vazar. Ninguém gosta de ser energeticamente devedor. E quando um homem não pode sentir medo, não pode chorar, não pode mostrar fraqueza na frente da parceira dele, o que ele cria? Um personagem de fortão, de potente, de maravilhoso. E talvez esse fortão, potente, maravilhoso não se sustente, seja uma máscara. E talvez isso venha gerar, inclusive, uma traição, porque ele vai ser vulnerável com outra pessoa que não cobre energeticamente e fisicamente, né, dele, enfim. Não vamos entrar nesse aspecto. Mas para vocês entenderem qual o mecanismo. Beleza, vamos lá. Quando lhe perguntei o que fez em seguida, ele me olhou nos olhos e disse: eu transformei meu medo em raiva e fui com tudo pra cima do cara na minha frente.
Funcionou tão bem que passei os 20 anos seguintes da minha vida transformando meus medos e vulnerabilidades em raiva e atacando todos que estivessem por perto. Minha esposa, meus filhos, meus funcionários. Eu não conhecia outra maneira de disfarçar o medo e a vergonha. O medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles. O terapeuta então concluiu: comecei a fazer terapia quando a minha raiva saiu do controle e passei a beber demais, prejudicando meu casamento e o relacionamento com meus filhos. É por isso que trabalho com isso hoje. A resiliência à vergonha, com os 4 elementos que vimos no capítulo anterior, tem a ver com meio termo, uma opção que nos permita abraçar o momento e encontrar coragem emocional de que precisamos para reagir de uma maneira que não contrarie nossos princípios. Gente, olha que interessante, porque ontem à noite, eu atendi uma constelação justamente sobre isso. Um pai alcoólico que bebe na vida inteira dessa filha e fica agressivo. E quanto o alcoolismo é muito mais comum, né, mais declarado e em homens. E alguém aqui já tinha pensado que isso é para fugir da vulnerabilidade? Então, gente, quando a gente olhar o outro com as dores deles, não vamos ser empático, porque empático é querer sentir no seu corpo as dores do outro. Mas vamos olhar com um olhar de amorosidade e vamos começar a exercitar praticando com esses homens. Eu gosto muito quando vem homem para atendimento em constelação ou em outra técnica que eu trabalho, porque quando eles vêm, eles estão tão na dor, mas tão na dor, que a única opção deles é serem vulneráveis. Então, faz muito sentido, eles recebem muito. Então, seja um convite. A Juliana já me mandou uma meia dúzia de homens aí, de amigos, colegas, e porque ela se tornou o convite. Ela vê na vida dela o que ela transformou por meio dessa técnica, e ela é o convite. Mas ela não liga e marca pra ninguém. Até porque eu não aceito isso. A constelação tem que ser um processo de escolha. E vocês veem como um ato lá da infância, e talvez ato que a gente nem acesse de forma consciente na nossa infância, definem como a gente vai se comportar. Podem definir como a gente vai se comportar nos próximos 20 anos, como o próprio cara que virou terapeuta, encontrou sua missão de vida com base naquela situação onde ele transformou o medo em raiva porque ele se sentiu vulnerável. Então, vocês estão muito quietinhas hoje, tá fazendo sentido? Estão refletindo ou estão simplesmente apáticas, me deixando sozinha aqui, hein? Se manifestem. Quero saber que tem gente viva do outro lado. Maria Iris não anda aparecendo, hein? Tá sumidinha. Vamos lá. Sou tão exigente com os outros quanto sou comigo mesmo. Tiro, porrada e bomba. Uau! Essa era todinha eu. Não é que eu era chata, nada disso. Sempre fui exigente, né, meu povo? Quanto a gente... Olha o que a Lu tá dizendo, gente. Olha o que a Lu tá dizendo. A Lu fez constelação comigo semana passada. Ela que botou aqui, eu não tô contando coisa de atendimento, gente. Ela tá separada há 5 anos e ontem formalizou o pedido de divórcio. Depois disso, ela é outra.
Gente, isso é quando eu vou fazer um parênteses aqui. Quantas janelas a gente deixa aberta, drenando a nossa energia? Tu tá num calorão de 40 graus. Se tu ligar o ar-condicionado no 20, mas deixar a janela aberta, o que vai acontecer? Vai continuar calor dentro do teu quarto. Então, como seria a gente ligar o ar-condicionado, mas fechar as janelas que a gente deixou abertas do passado? Esse é o convite. E na constelação, vocês têm acesso a isso. Lu, eu tô muito orgulhosa, assim, ó. Tem várias alunas e várias que já passaram aqui por mim por atendimento, mas tem algumas especiais que eu vou mencionar, gente. Desculpa se as outras ficarem se sentindo magoadinhas, mas eu tenho muito orgulho da Lu pela velocidade do que ela tá criando depois de constelar. A Polly por tudo que recebeu e a Ju, tá? Hoje a minha homenagem são para essas 3 mulheres grandiosas que passaram comigo por atendimento e por classe e que estão transformando não apenas as suas vidas, as vidas de outras pessoas. Porque o meu trabalho, eu tô toda arrepiada aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Porque o meu trabalho não diz respeito apenas com eu transformar, ajudar, contribuir com a transformação de quem senta na minha frente, quem me escolhe. Eu sei que eu libero todo um sistema. E é por isso que eu atendo uma, no máximo 2 pessoas por dia. Porque quando eu entro em atendimento, eu sou o melhor que me é permitido ser para aquele sistema. Então, meus amores, vamos continuar de leitura? Sou tão exigente com os outros quanto comigo mesmo. Assim como o pai que podou o talento de seu filho artista ou treinador que pegou pesado com seu time de garotos, as mulheres também podem ser muito duras com outras mulheres. Somos exigentes com as outras porque somos muito exigentes com nós mesmas. É exatamente assim que o julgamento funciona. Achar alguém para rebaixar, julgar ou criticar se torna uma maneira de escapar da teia ou desviar a atenção. Se você está se saindo pior do que eu em alguma coisa, imagino que as minhas chances de sobrevivência sejam maiores. Olha que bizarro isso, que é antropológico. Olha isso. Meu marido e eu conhecemos alguns salva-vidas e professores de natação. A grande regra do salvamento é utilizar todos os recursos possíveis antes de saltar e tentar tirar alguém da água. Mesmo que seja um exímio nadador e que a pessoa que está em dificuldade tenha metade do tamanho dele. Alguém desesperado fará tudo para salvar a si mesmo, para conseguir manter o fôlego. Inclusive, empurrar o salva-vidas para o fundo no seu esforço de sobrevivência. Nossa, essa analogia é perfeita. Perfeita. Vamos lá. Inclusive, empurrar o salva-vida para o fundo. O mesmo acontece com as mulheres na teia da vergonha. E pensem, gurias, quantas vezes vocês já fizeram isso? Estamos tão desesperados para nos livrar da vergonha que ficamos constantemente atacando as pessoas à nossa volta quando nos sentimos ameaçados. A ironia é que a pesquisa revela que julgamos as pessoas nas áreas em que nós mesmas somos vulneráveis à vergonha, atingindo, sobretudo, quem está fazendo as coisas pior do que nós. Gente, olha que forte isso. E me veio aqui a energia, nós vamos liberar, porque me veio a energia de quando eu também fazia isso. Olha que louco. A ironia que a pesquisa revela é que julgamos as pessoas nas áreas em que nós mesmas somos vulneráveis à vergonha, atingindo sobretudo quem tá fazendo as coisas piores que nós. Sabe aquilo de chutar cachorro morto? É o que a gente tende a fazer quando está com vergonha ou com medo.
Se me sinto bem em relação à educação dos filhos, não tenho interesse em julgar as opções de outras pessoas. Se me sinto confortável com o meu corpo, não saio por aí zombando do peso ou da aparência de ninguém. Somos cruéis umas com as outras porque usamos essas mulheres como alvo de nossas próprias insatisfações com as deficiências vergonhosas que carregamos. Isso é nocivo e ineficaz. E se olharmos para o bullying nas escolas, é também contagioso. Nós ensinamos esse falso mecanismo de sobrevivência para nossas filhas. Nas minhas entrevistas com professores e diretores de escola, surgiram 2 padrões que se relacionam diretamente com esse tema. O primeiro padrão é que muitas vezes as crianças que se envolvem com a prática do bullying ou competem por posição social, degradando as outras, têm pais que se comportam da mesma maneira. Uau! Quando se tratava de garotas, a frase que surgia com frequência na entrevista era: os pais delas não estão preocupados com seu comportamento. Eles têm orgulho de que ela haja assim e seja uma garota popular. Um diretor comparou essa atitude com a dos pais que primeiro pergunta: bem, pelo menos o meu filho ganhou a briga? Uau! É por isso que a nossa sociedade está onde está, com essa polaridade em que as pessoas acham que a sua opinião é superior à do outro e não conseguem ver que independente da escolha, independente do que tu esteja escolhendo, tu tem os teus motivos, as tuas razões e eu tenho as minhas. Então, como seria se a gente parasse de se colocar num patamar de superioridade em relação às outras mulheres, em relação às outras pessoas, e passasse a olhar o que nessa pessoa está me incomodando que eu tô zoando dela. O outro padrão que surgiu apenas nos últimos 2 anos da pesquisa é a idade que isso acontece. Quando comecei este trabalho, o bullying ainda não era um tema relevante na sociedade, mas como pesquisadora da vergonha, eu já dava importância a isso. Escrevi sobre o assunto na página de opinião do jornal Houston Chronicle há mais de 10 anos. Na ocasião, meu foco era os adolescentes, porque a coleta de dados apontava a adolescência como idade em que esses casos mais ocorriam. Nos últimos 10 anos, entretanto, constatei que muitos meninos e meninas têm se envolvido nesse padrão de comportamento já nos primeiros anos escolares. Como romper esse ciclo vicioso? Talvez dando o exemplo de que a solução para se livrar da vergonha não é denegrir as pessoas que estejam na mesma situação que nós, mas ao contrário, darmos as mãos e tentarmos sairmos dela juntos. Por exemplo, se estivermos em cima e observarmos uma mãe com o filho gritando, fazendo manha e jogando pipoca no chão, nós temos uma escolha. Se escolhermos usar esse momento para confirmar que somos pais ou mães melhores e que ela está presa na teia de uma maneira que não estamos, iremos lançar olhar de desaprovação e seguir o nosso caminho. Porém, a outra escolha é olhar nos olhos daquela mãe em dificuldade de maneira compreensiva, tentando transmitir com um sorriso amigável a mensagem: você não está sozinha, já passei por isso. E assim, fazê-la se sentir mais acolhida e segura. Isso é empatia. E empatia requer vulnerabilidade, pois sempre corremos o risco de levar um fora, mas ainda assim vale a pena. Quantas vezes a gente entra num elevador e não cumprimenta as pessoas por medo de as pessoas não responderem? E eu vou dizer pra vocês que eu sempre fui assim. Eu entrava, se a pessoa me desse bom dia, eu dava bom dia e sorria. Mas nunca partia de mim. Porque eu tinha medo de ficar no vácuo. Hoje eu dou bom dia pra todo mundo na rua. É eu desejando bom dia. É sobre mim. Não é sobre o outro me desejar também. Quando a gente começa a plantar
independente de reciprocidade, a gente tem um mundo melhor. E isso serve para isso aqui também. Porque a gente julga. Gente, quem nunca viu uma criança se atirando no chão do supermercado e se já tem filho, julga, né? Não, meu filho não faz isso. E se não tem filho ainda, Deus defenda quando eu for mãe, se fizer isso já vai tomar um laço, né? Ou fica julgando. Gente, e se não for sobre isso? E se for simplesmente tu passar e demonstrar energeticamente pra pessoa, tamo junto, gata. Tamo junto. O teu filho fazer fiasco no mercado não te define como uma péssima mãe. Mas a gente julga. O nosso olhar é de julgamento pro outro. É de julgar as escolhas do outro, se colocando num patamar de maior, como se a minha escolha fosse mais grandiosa e mais importante que a tua. Do outro lado tem alguém querendo as mesmas coisas, mesmo que tu julgue os motivos dela errada. Ninguém educa um filho pra fazer bullying, a não ser se estiver, como diz aqui, muito ferido. Gente, ninguém vai pra urna também, eu não vou me manifestar sobre isso, achando que tá depositando o seu voto pra ferrar o país. Ninguém quer morar num lugar ruim. Então para de julgar o outro, porque o outro tem os seus motivos em tudo na vida. Seja vulnerável a ponto de olhar e dizer, ele tem os motivos dele. Sai do espaço de tu é melhor, tu é fodástico e o resto dos outros não interessa. Que dor tu tem aí a ponto de ter que denegrir a escolha do outro porque tu acha que a tua é melhor? É isso que a gente tá tratando aqui. Vulnerabilidade. Eu machuco o outro onde eu tô machucado. Que sociedade melhor que a gente vai fazer, independente de quem esteja no governo e coisa, porque se a gente não faz o trabalho dentro de casa. E é sobre isso que tá falando aqui, sobre a gente ensinar filhos, ensinar crianças a agir de forma soberba, porque a gente também manifesta aqui, e não sou eu que tô dizendo, é uma pesquisadora, porque eu sou tão exigente com os outros do que comigo mesmo. E daí onde eu tô vulnerável, eu vou lá e aperto a feridinha do outro. Então vamos olhar para as nossas atitudes. Deixa o outro ser o outro, independente das escolhas dele. E vocês já perceberam quantas vezes eu falo isso em capítulos diferentes? Quantas vezes eu falo isso em capítulos diferentes? Será que é porque é uma mensagem de que a gente faz isso constantemente? Gente, vamos olhar com carinho para isso. O número crescente de homens e mulheres dispostos a correr risco da vulnerabilidade e partilhar suas histórias de vergonha me dá muita esperança. Vejo isso em atividades de aconselhamento formais e informais. Nos blogueiros que usam a tela para dividir suas experiências com os leitores. Nas escolas, a Polly aqui, ó, é professora. Nas escolas que não só estão se tornando cada vez menos tolerantes com o bullying entre os alunos, mas também estão chamando a responsabilidade dos professores, inspetores e pais. Os adultos estão sendo cobrados a promover o modelo de sanidade emocional que tanto querem ver nas crianças e nos jovens. Bom dia, Lília maravilhosa! Gente, percebam isso. Olha isso. Quantas vezes a gente ensina o filho? E ontem eu conversava com uma amiga e a gente falava sobre a questão dos homens. Quantas vezes os pais disseram, se tu chegar em casa chorando, eu vou lá, vai apanhar 2 vezes. Porque se tu apanhou, tu tem que revidar. Que espécie de sociedade a gente cria tendo isso?
uma sociedade como a gente tem agora, polarizada, que não consegue respeitar a opinião do outro. E isso a gente faz em casa, a gente faz com o marido, a gente faz com os filhos. Para 5 segundos e olha pra tua vida. Tá tudo certo? Tá dando conta da tua vida? Se tu não tá com tudo reguladinho na tua vida, e nunca vai estar, por isso que eu te convido, enquanto tu tiver com alguma coisa pra ser mexida ali, para de olhar pra vida do outro. Como diz, né, o ex-candidato, vai cuidar da tua vida. Para de ferir pessoas porque tu foi ferido. Há uma transformação silenciosa acontecendo que está nos levando de afrontar o outro para nos aproximar do outro. Sem dúvida, essa transformação exigirá saber lidar com a vergonha. Se estivermos dispostos a ousar grandemente e nos arriscar ficando vulneráveis, nos libertaremos da teia e reconheceremos nosso valor. Gente, a gente que tá aqui lendo, ouvindo isso, é agente de transformação. Então olhem nas suas atividades onde vocês podem contribuir. Só que contribuir não é impor, é ser convite. Homens, mulheres, sexo e imagem corporal. Uhul! Vamos pra ver o que vem nisso? Em 2006, tive um encontro com 22 estudantes universitários para falar sobre a vergonha. Em determinado momento, um rapaz de 20 e poucos anos contou que acabara de se divorciar de sua esposa, pois quando voltou do serviço militar, descobriu que ela estava tendo um caso. Ele disse que não ficou surpreso porque nunca tinha se sentido bom o bastante para ela. Olha o que a Polly tá falando, uma pessoa com consciência que trabalha com colégio. É perceptível quando temos situações assim e chamamos os pais. A maioria das vezes, os filhos são espelho dos pais. Gente, olha isso. Não é pesquisa, é vida real. Que pais vocês estão sendo, meus amores? Não adianta a gente dizer que a sociedade tá uma droga, porque nós somos a sociedade. Uma sociedade que não se permite ser vulnerável. Uma sociedade que passa julgando. Então para de dizer que a sociedade tá uma droga, porque é a gente que é a sociedade. Viu? O cara foi traído, voltou do serviço militar, tinha sido traído porque ela estava tendo um caso, porque ele não se sentia bom o bastante para ela. Confessou que perguntava à ex-mulher constantemente o que ela queria e que sempre que chegava perto de satisfazer suas necessidades, ela redefinia a meta para mais longe. Uma moça da turma pediu a palavra e disse: os rapazes são iguaizinhos. Eles também nunca estão satisfeitos. Nós nunca somos bonitas, atraentes ou magras o bastante. Em questão de segundos, o foco se tornou imagem corporal e sexo. A discussão era principalmente sobre como é assustador fazer sexo com alguém de que se gosta quando se está envergonhado com alguma parte do corpo. As jovens que começaram a discussão disseram: não é fácil fazer sexo e manter a barriga encolhida. Como a gente pode sentir prazer quando está preocupada com a gordurinha nas costas? Uau! O rapaz que compartilhou a história do divórcio levantou a mão e gritou: o problema não é a gordurinha nas costas. Vocês estão preocupadas com isso, mas nós não estamos nem aí. O grupo ficou completamente em silêncio. Ele respirou fundo e completou: parem de fantasiar sobre o que se passa na nossa cabeça.
O que realmente pensamos é: você me ama? Você se importa comigo? Você me quer? Eu sou importante pra você? Sou bom o bastante? É isso que estamos pensando na cama. Quando se trata de sexo, sentimos que a nossa vida está em jogo. E vocês ficam preocupadas com essas bobagens. Uau, que presente para todas nós aqui. Porque quantas vezes a gente se impõe um padrão inatingível de corpo, faz tratamentos malucos e caríssimos para tirar uma celulite que só tu enxerga. Não é por conta da celulite, daquela estria, da flacidez que a pessoa vai te deixar, ou que a pessoa não vai te julgar boa o suficiente. É exatamente pelo que ele disse ali. É pela mensagem energética que tu tá passando. Mas percebam que a mensagem energética que ele também passou é insegurança. É: eu não sou bom o suficiente. Vocês querem ficar com uma pessoa que tá te mandando que não é bom o suficiente? Claro que não. Vocês não querem, eu não quero. Mas quantas vezes você, mulher aqui, você tá passando essa mensagem pro seu parceiro por conta de uma insegurança física que você tem? Você passa a mensagem de: eu não sou boa o suficiente. Vai fazer sexo ou vai fazer amor, como vocês chamarem, de luz apagada. Não se permite energeticamente estar presente e consciente no momento. Porque tá dando uma mensagem energética de: eu tenho vergonha de mim mesma, eu tenho vergonha do meu corpo. Ninguém quer uma pessoa insegura do lado. Nem nós mulheres, nem eles. A gente tem que dar segurança, primeiro pra gente, mas também pra quem está conosco. Essa é a mensagem aqui. E por que que ela foi? Porque ela foi procurar alguém que desse segurança pra ela, provavelmente, porque se o cara transava com ela pensando: será que eu sou boa o bastante? O que que essa mulher tava recebendo de energia? Percebam, gente, o quanto isso tá entremeado na nossa vida. A insegurança a gente transporta para todas as áreas da nossa vida. O medo, ele é uma presente. Muito bom, show! Nossa, que consciência! Então por que vocês não estão me dando coraçãozinho se estão achando bom? Como pode melhorar? Vamos lá! Quero coraçõezinhos, quero likes, quero tudo que eu tenho direito. Vamos lá! Então, olha só. Nesse momento, alguns rapazes da sala estavam tão exasperados que colocaram as mãos sobre o rosto. Algumas garotas choravam e prendiam a respiração. Uma das moças que tinha levantado a questão da imagem corporal disse: eu não entendo. Meu ex-namorado vivia criticando o meu corpo. O rapaz que deflagrara toda aquela comoção respondeu: é porque ele é um idiota, não porque é homem. Um outro rapaz, já próximo dos 30, se manifestou de seu lugar, olhando firme para todos nós. É verdade. Quando vocês querem estar conosco sem reservas, nos sentimos mais valorizados. Ficamos mais felizes, acreditamos mais em nós mesmos. Estou casado desde os 18 anos e é o que sinto com minha mulher. Até aquele momento, eu nunca pensara que os homens pudessem se sentir vulneráveis em relação ao sexo. Jamais tinha imaginado que a autoestima deles estivesse de alguma maneira em jogo. Depois disso, conversei com muitos outros homens a respeito de temas como sexualidade, vergonha e valorização, incluindo profissionais da saúde mental. Uma das entrevistas foi com um terapeuta que passara há mais de 20 anos trabalhando apenas com clientes do sexo masculino. Ele me explicou que os homens aprendem desde muito cedo
que a iniciativa do sexo é responsabilidade deles e a rejeição sexual logo se torna uma marca registrada da vergonha masculina. Ele comentou comigo: confesso que quando minha esposa não está interessada em sexo, eu ainda tenho dificuldade para lidar com sentimentos de rejeição. Não importa se entendo intelectualmente porque ela não está afim. Fico vulnerável e é muito difícil. Quando lhe perguntei a respeito do trabalho que ele desenvolve sobre vícios e pornografia, ele me deu uma resposta que me ajudou a compreender esse assunto a partir de uma perspectiva inteiramente nova. Ele disse: por $5 e 5 minutos, você acha que está tendo o que precisa e sem o risco de ser rejeitado. Uau! Que coisa forte, hein? Imagina, 5 minutos e $5, você não ter... Mas não é os 5 minutos e os $5. A busca é pela não rejeição. E será meu convite aqui pra gente refletir juntas. E será que nós mulheres, a gente não pune esses homens justamente para que eles se sintam rejeitados? Quando tá num relacionamento mais longo, o cara fez alguma coisa, deixou a toalha em cima da cama, sei lá o quê. Tu não pune rejeitando sexualmente o teu parceiro? Não põe ele na geladeira, greve de sexo, pra puni-lo por outras coisas de fora da cama? E alguém aí já parou pra pensar que essa punição gera uma ferida emocional que já tá aberta ali e que tu vai lá e cutuca? Gente, vamos ser mulheres inteligentes e conscientes. Olha o quanto a gente também é cruel com as feridas emocionais do outro. O quanto a gente alimenta e machuca o outro. E o vício, né? Que tá tão em moda falar do vício da pornografia. Cara, é $5 e 5 minutos que eles se aliviam. Mas será que é alívio que eles querem ou é a busca pela não rejeição? Alguém aqui gosta de se sentir rejeitado? Eu não gosto. Eu não gosto. Ninguém gosta. É uma ferida emocional que está presente em todos nós, em maior e menor grau. O nosso trabalho é saber quais os gatilhos acionam essa ferida na gente. O motivo dessa colocação ter me impactado tanto foi por ser absolutamente diferente do que as mulheres pensavam. Depois de entrevistar mulheres por uma década, ficou claro que elas acham que os homens buscam pornografia por não gostarem da aparência delas e por falta da competência delas na área sexual. No fim da minha entrevista com o terapeuta, ele disse: a grande revelação é que o sexo é assustador para a maioria dos homens. É por isso que todas essas coisas, da pornografia à violência, são tentativas desesperadas de exercer poder e controle, porque a rejeição é profundamente dolorosa. Uau! E o quanto a gente idealiza, né? Que pra eles tudo é fácil. Tudo é fácil. Eu mesma já disse, vou falar uma coisa bem baixo calão aqui pra vocês. Homem só se importa em botar pra dentro. Eu já disse isso, gente. E a gente não vê que por trás daquele botar pra dentro tem uma pessoa com sentimentos. Porque as tuas feridas emocionais, e quando eu disse isso eu tava tão ferida que eu não conseguia enxergar que existe um ser humano
por trás daquele órgão sexual. Porque a gente passa a ver eles dessa forma. E olha a dor emocional do outro. Eu chego a me comover com isso, gente. Vamos olhar para o ser humano. Desenvolver um relacionamento íntimo, físico ou emocional é quase impossível quando os nossos mecanismos de vergonha estão ativados com força total. Algumas vezes esses acessos de vergonha estão diretamente ligados ao sexo e à intimidade. Porém, com muita frequência, são os gremlins lançando confusão sobre os nossos relacionamentos. Como vimos, os motivos mais comuns para a vergonha estão relacionados à imagem corporal, envelhecimento, aparência, dinheiro, criação de filhos, maternidade e paternidade, esgotamento, ressentimento e medo. Quando perguntei aos homens, mulheres e casais como eles praticavam a espontaneidade de uma pessoa plena em torno desses tópicos tão delicados, uma resposta surgiu repetidas vezes, com conversas sinceras e afetuosas que requerem grande vulnerabilidade. Precisamos ser capazes de falar sobre como sentimos, sobre o que necessitamos e desejamos. E precisamos ouvir. Percebam? Ouvir. Mas não é um ouvir. Como? Como é esse ouvir? Com o coração aberto e a mente aberta. Não há relacionamento íntimo sem vulnerabilidade. Luana, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tu tá chegando agora. Tem uma série que eu tô lendo todos os dias, 6h27 da manhã. No meu canal do YouTube também tem todas as leituras anteriores. Olha lá, olha aqui, me segue, me curte. E que tá tudo aqui. Hoje a gente tá nesse capítulo sobre os homens e a vulnerabilidade. Então, meus amores, percebam. Não há relacionamento íntimo sem comunicação. Se você não está se comunicando, o que está acontecendo? Você não está se relacionando. Então, vamos parar. E eu era assim, né? Fez uma coisa que eu não gostava, eu me fechava. O que está acontecendo, amor? Nada. Nada. Quando tinha um relacionamento que era à distância, não atendia. Por quê? Porque eram as minhas feridas da distância, da rejeição, que eram engatilhadas, eram acionadas. E como é que tu vai te relacionar com alguém que tu não te comunica? Tá certo que tem muita gente que é telepata. Eu tenho a telepatia muito aflorada. Mas nem todo mundo tem, nem todo mundo desenvolveu. O outro não tem que saber o que tu quer. Ele não tem que adivinhar. Fala, se comunica. Se Deus deu esse dom pra gente de falar, de se comunicar, pra que a gente tá economizando comunicação justo na área dos relacionamentos? Para de ser louca, de achar que o outro tem que adivinhar. Ele sabe o que ele fez. Não, amor, ele pensa diferente, ele tá focado nas dores emocionais dele. Ele não sabe o que tu pensa. Às vezes nem tu sabe o que tu pensa, nem tu sabe o que tá sentindo. Como é que o outro vai saber se tu não te comunicar? Mas a gente tem medo de que ao se comunicar, e não é sobre o que tu vai falar. Na maioria das vezes, não é o que a gente fala. É como a gente fala. E um convite para quem não leu ainda, ler o livro Comunicação Não Violenta. Porque quando a gente tá numa discussão, a gente ataca o outro. E não é sobre atacar, é sobre dizer como a gente se sente.
olha, fulano, quando isso acontece, eu me sinto assim. E não é, tu fez assim, tu fez isso pra mim. Leiam esse livro, gente, vocês vão mudar a vida de vocês de patamar. Esse eu não vou ler aqui no Clube do Livro, porque é muito longo e muito técnico. Eu já tô apanhando nesse daqui, que a gente vai até 2025, pelo jeito. As palavras que nunca podemos dizer. Temos mais 5 a 10 minutos de live. Vamos tocar mais para render esse livro. Vamos lá. As palavras que nunca podemos desdizer. Não é dizer, é desdizer. Porque vomitou a palavra, não tem volta. Quando converso com casais, consigo ver como a vergonha produz uma das dinâmicas mais letais para o relacionamento. As mulheres que sentem vergonha quando acham que não são ouvidas ou valorizadas costumam lançar mão de críticas e provocações. Exatamente o que eu estava falando. Por que você nunca faz o bastante? Ou você nunca faz isso direito? Os homens que sentem vergonha quando são criticados por serem incapazes se calam, levando as mulheres a ferir e provocar mais, ou reagem com raiva. Nos primeiros anos do nosso casamento, Steve e eu caímos nesse padrão. Lembro-me de uma discussão que tivemos em que estávamos muito irados. Depois de 10 minutos de recriminações insistentes da minha parte, ele se virou para mim e disse: chega, me deixe sozinho por 20 minutos. Eu não aguento mais. Ele se trancou no quarto e isso me deixou tão enlouquecida que esmurrei a porta e desafiei: volta aqui, briga comigo. Naquele instante, quando ouvi a mim mesma, percebi o que estava acontecendo. Ele tinha chegado ao ponto de se fechar ou reagir com raiva. E eu estava me sentindo desprezada e incompreendida. A consequência foi desespero mútuo. E quantas vezes acontece isso? A gente provoca, a gente quer confronto. E os homens simplesmente querem sair de cena e deixando a gente ter o nosso ataque de pelanca sozinha. Porque eles não querem, e eles têm mais força que a gente na maioria das vezes, cometer um ato de raiva. Mas a gente fica ali, provocando. E a pior coisa que tem quando a gente tá louca é que alguém não discuta com a gente. Assim a gente se relaciona. O que a Grazi tá dizendo calma pra mim? Calma por quê, Grazi? Eu calma ou é pra leitura? Eu tô bem calma, eu sou intensa. E isso eu não abro mão de ser. Então, Steve e eu completamos 18 anos de casamento. Ele é, sem dúvida, a melhor coisa que já me aconteceu. Quando nos casamos, nenhum dos dois tinha a menor ideia do que era um bom modelo de parceria ou do que era preciso fazer para um casamento funcionar. Se alguém nos perguntar hoje o que consideramos a chave do sucesso do nosso relacionamento, a resposta será: vulnerabilidade, amor, humor, respeito, esforço para se liberar da vergonha e uma vida livre de culpa. Nós aprendemos muito disso tudo em nosso próprio processo cotidiano de tentativa e erro, mas também com o meu trabalho e com os participantes da pesquisa que tiveram coragem de compartilhar sua história comigo. Sou muito grata a eles. Passar vergonha é uma experiência incrivelmente dolorosa. O que frequentemente não percebemos é que provocar a vergonha dos outros é igualmente sofrido. E ninguém faz isso tão bem quanto um cônjuge ou os pais. Estas são as pessoas que nos conhecem melhor e que têm acesso às nossas vulnerabilidades e aos nossos maiores temores. Felizmente, podemos pedir perdão por envergonhar alguém que amamos, mas a verdade é que esses comentários deixam marcas. Envergonhar alguém que amamos em sua vulnerabilidade é a mais séria de todas as violações de segurança. Mesmo se pedirmos desculpas, já teremos causado prejuízos sérios
porque demonstramos a nossa inclinação para usar informações sagradas como uma arma. Uau! Em Arte de Imperfeição, compartilho a definição de amor que desenvolvi com meus registros. Gente, mais 5 minutinhos. Sim, Luana, todos os dias, 6h27 a 7h27, 7h30. Yara, que lindo! Comprei o livro depois de acompanhar essas leituras matinais. Esse livro realmente é transformador. E voltando aqui, olha isso, gente. Em um relacionamento que eu tive, eu ouvi exatamente isso. Riane, tu usa toda a minha vulnerabilidade, tudo que eu te conto, como arma no momento de raiva. Eu acho que a pessoa leu esse livro, hein, gente? Porque a pessoa me disse exatamente isso. E era assim que eu agia. E aqui diz que cônjuge e pais são as pessoas que sabem mais da nossa vulnerabilidade para usar a gente, contra a gente como arma. Mas eu vou dizer para vocês que quem mais usou esse tipo de armas contra mim e que eu demorei muito para parar de sangrar nessas feridas foram irmãos. O quanto irmãos sabem da nossa vulnerabilidade e por serem as primeiras pessoas com quem a gente compete por amor, porque irmãos são as pessoas que a gente primeiro compete com amor. Especialmente para quem tá na posição, né, dentro da família de filho mais velho, que é o meu caso. Tu é filho mais velho, tu é dono de toda a bagaça, é tudo teu, teus pais, teus avós, teus tios, tudo é teu. Chega um irmão, e no meu caso 2, que são gêmeos, e passam a dividir. Então, irmãos passam a ser competidores. E são os competidores que estão dentro da tua casa e que sabem as tuas maiores vulnerabilidades. E na adolescência, os meus irmãos me atacavam muito. Porque eu também atacava eles, tá, gente? Não era chumbo trocado. Por conta da vulnerabilidade física. Teve uma fase que eu era cheia de celulite. E era o que eles mais me zoavam, porque eles sabiam que era o que mais me incomodava. Então, o meu convite é para vocês que tenham parceiros perceberem se vocês não estão usando a vulnerabilidade do parceiro de vocês como arma. E nesse sentido, estão destruindo a relação de vocês. Porque se tu usa uma vulnerabilidade do outro como arma, o que tu tá fazendo? Quais as mensagens que tu tá passando? Que ele não pode ser vulnerável. Outra, que tu usa isso pra causadora. E que numa relação, que é uma guerra. Então, tu inibe o outro de se mostrar. Então, meu convite para vocês, minhas gatinhas, olhem para as suas vidas e percebam onde vocês já fizeram, onde vocês ainda estão fazendo isso. E se... Gata, agora tu vai começar a me acompanhar. Sempre é recíproco. Agora eu já tô terminando a live e eu não tenho como entrar nesse assunto específico contigo. Mas assim, o outro sempre é espelho da gente. Me acompanha que tu vai entender isso, que eu explico bem, com base em todos os treinamentos que eu tenho, inteligência emocional, constelação familiar e tudo mais. E desde antes de ontem, eu tô lendo um trechinho para encerrar, porque esse livro, O Despertar da Imaginação, ele tem muitos versículos também. E vamos pedir uma mensagem pro nosso dia de hoje, para finalizar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que vem. Uau! Gente! Página 63, para vocês não acharem que eu tô mentindo. Olha só a mensagem. E assim os inimigos dos homens serão aqueles em sua própria casa. Mateus 10, versículo 36. E assim os inimigos do homem serão aqueles em sua própria casa. O que isso quer dizer? A nossa casa é o nosso corpo. Nosso templo é o nosso corpo. O quanto a nossa vulnerabilidade
pode ser nossa inimiga. Mas também tem uma outra interpretação. O que eu falei pra vocês. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos cônjuges são quem mais conhecem a gente. E se a gente pegar essa vulnerabilidade, a nossa, que eles sabem, ou a deles, que a gente sabe, e usar como arma, será que a gente não vai estar sendo os inimigos dentro da própria casa? Gente, gratidão a esse livro que também está trazendo uma mensagem para corroborar com tudo que a gente vem lendo. Então, meu desejo pro dia de vocês é que seja um dia grandioso e que vocês não sejam suas inimigas. Que vocês não sejam inimigas dos outros, mas principalmente não sejam inimigas de vocês mesmas. Façam um lindo dia! E depois que eu postar aqui, vai lá, curte e compartilha. Gente, eu preciso de comentários. Digam lá, eu tive ao vivo, tava maravilhoso. Vamos fazer esse Instagram e divulgar. Beijo, até amanhã, 6h27.